Pronto, então vamos continuar a nossa resolução da lista de exercícios 2021/03 sobre o Teorema de Pitágoras, e agora a gente vai com uma questão do Enem, tá? Uma questão do Enem de 2014. Então eu vou dar uma lida aqui no enunciado, ok? Então, diariamente uma residência consome 20.160 watts-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, que são dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 cm por 8 cm. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome, tá? Então a pergunta é: qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Então no item A gente tem retirar 16 células, item B, retirar 40 células, item C, acrescentar 5 células, item D, acrescentar 20 células e item E, acrescentar 40 células, tá? Eu preparei aqui na lousa um resumo do enunciado dessa questão, tá? Então a gente tem que essa casa consome 20.160 watts-horas, tá? E ela possui 100 células retangulares, né, de dimensões 6 por 8 ou 8 por 6, tá? E a gente tem a informação que uma célulazinha dessa aqui, ela vai produzir 24 watts-hora por centímetro da diagonal. Quer dizer que uma célula dessa aí, ela não vai produzir 24 watts-hora apenas, né? Vai depender da diagonal, ok? Então a gente precisa o quê? Calcular a diagonal desse retângulo e calcular a diagonal de um retângulo. Automaticamente a gente recorre ao Teorema de Pitágoras. Então vamos calcular aqui a diagonal, tá? Nesse caso aqui, vamos ser mais rápido, objetivo. A gente pegaria o quê? Né? Aqui estaria a célula, tá? Então aqui seria a diagonal, ok? D de diagonal, aqui seria 6 e aqui seria 8, tá? Aí para você fazer o Teorema de Pitágoras, você aplica, né, na metade do retângulo que é definida pela diagonal, ou seja, nesse triângulo retângulo aqui. Então, o Teorema de Pitágoras, a gente vai ter o que aqui? Nós vamos ter que diagonal é a hipotenusa, 6 e 8 são os catetos, né? Já que eles formam um ângulo de 90 graus. Então, Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso aqui, diagonal ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá? Então, diagonal ao quadrado vai ficar 8 elevado a 2 é 8 vezes 8. Então, esse resultado é 64. Mais 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. Então, esse resultado é 36. Então, essa diagonal ao quadrado, ela é 100. Ótimo. Se ela é 100, então é porque a diagonal vai ser raiz de 100, que é uma raiz exata, que a gente já calculou numa videoaula anterior. A gente sabe que isso aqui é 10 centímetros. Ou seja, se a cada 1 centímetro uma célula produz 24 watts-hora, quer dizer então que em 10 centímetros ela vai produzir, né, é só você multiplicar por 10. Então, aqui você vai ter o total de 240 watts-hora, tá? Então, uma célula dessa aqui, ela produz 240 watts-hora. Por quê? Porque a cada 1 centímetro ela produz 24 watts-hora, né? Então, você multiplica por 10 e aí você vai ter que uma dessa aqui produz 240 watts-horas. Só que a gente tem que a casa ela possui 100 células. Então, a produção total de energia vai ser 100, porque são 100 células, né? Multiplicado por 240 watt-hora, tá? Multiplica aqui por 100, então vai ficar 24
1000, né? 2 zeros mais 1 zero, 3 zeros. Então fica 24.000 watts-hora, tá? Então assim, para a casa dele, né, para a casa dessa pessoa, ele só precisa de 20.160 watts-horas, sendo que a produção total é 24.000 watts-hora. Nesse caso aqui, a gente percebe que ele como ele está produzindo uma energia excedente, então aqui ele vai retirar uma certa quantidade de células, tá? Então é isso que a gente quer saber. A gente queria saber se ele ia acrescentar ou retirar. Nesse caso aqui a gente percebe que ele vai retirar, né? Porque aqui ele produz 24.000 watts-horas, mas sendo que ele consome apenas 20.160. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a produção excedente. Então, o excedente de energia, né? Ou seja, o que não precisa vai ser 24.000 menos 20.160, tá? Então esse resultado vai ser 3.840, tá? Watts-hora. 3.840 watts-hora, então no caso ele vai ser o quê? 240 watts-hora quer dizer que é uma célula dessa aqui, tá? Então 3.840 vai ser quantas células dessa aqui? Uma célula, né? Ela produz 240 watts-horas, então a quantidade de células a ser retiradas, né, que produz 3.840 watts-hora, que é a produção excedente, tá? Então, quando você faz aqui, né, você multiplica em cruz, então você vai ter 240x, deixa eu colocar esse resultado, vou colocar aqui, 240x igual a 3.840. Então, esse resultado vai ficar 3.840 dividido por 240, tá? A gente já pode cortar esse zero com esse zero aqui, e aí ficou 384 dividido por 24. E aí ficou x igual a 384 dividido por 24. Aí eu fiz aqui uma continha de cabeça, 360 mais 24. Eu sei que 360 dividido por 24 é 15. É isso? É. E aí você vai ter 24 por 24 é 1, então fica 15 mais 1, 16. Então x é 16, ou seja, quer dizer que você vai retirar, né? E lembra que esse x é a quantidade de células. Então é a quantidade de células que você vai deixar, que você vai retirar, então você vai deixar de produzir, claro, 3.840 watts-hora, tá? Então a alternativa correta é o item A, tá? A gente vai retirar, no caso ele vai retirar 16 células, ok? Até o próximo vídeo, que eu vou estar comentando o exercício 11, ok? Exercício 11 que serve de base para o exercício 12. Até o próximo vídeo e valeu!